Fala galerinha, começando mais um podcast Varão Raiz. Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Estamos aqui hoje com Guilherme Marques e Adriano Araújo. Guilherme, seja bem-vindo. Adriano, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Entenda que é uma honra ter os senhores aqui hoje participando desse podcast. Para quem não conhece, Guilherme Marques é o compositor da canção Volte a Orar. Estamos aqui hoje também com o Adriano, que é o produtor artístico do Guilherme. Sejam bem-vindos. Para nós é uma honra estar aqui recebendo esse convite da sua pessoa e de toda a sua comissão técnica aqui. Para nós é um prazer. Para mim é uma grande honra estar aqui também, conhecer vocês, conhecer esse podcast Varão Raiz, né? Que é isso mesmo que a gente passa quando a gente é convidado em algum lugar, a gente tem que ter uma raiz, e para mim é uma grande honra estar aqui, né? E o pessoal que está assistindo também é uma grande honra. Gratidão. Bacana. Ô, Guilherme, eu já quero começar esse podcast fazendo já uma pergunta, né? Uma pergunta até que as outras pessoas que estão ali do outro lado do podcast estão com essa curiosidade. Eu quero já começar sanando essa curiosidade do pessoal que está ali do outro lado. A canção Volte a Orar. Como surgiu essa canção Volte a Orar? Então, volta a orar, né? No caso, a princípio foi volta a orar, né? Volte a orar foi só uma alteração, né, que a produção fez, né, para fazer um novo lançamento, né, da canção Volta a Orar, que a princípio Volta a Orar eu lancei, né, por uma outra produção, mas a nova produção ela só precisou alternar essa questão. Mas o Volta a Orar, né, ele surgiu no momento que eu estava passando por uma dificuldade na questão de oração, né, que eu necessitava orar mais e eu não estava orando. Eu estava passando por uma situação lá no Rio de Janeiro, como eu sou do Rio de Janeiro, né, e lá no Rio de Janeiro eu passava, né, na minha casa, na minha família, na situação familiar que eu vivia essa situação angustiante. Porque eu, como único cristão dentro da minha casa, dentro da minha família, eu não notava, não reparava o agir de Deus. Deus, ele estava agindo, só que por conta de eu não ter a sensibilidade na oração, eu acabava não percebendo o agir de Deus naquilo ali. Mas quando eu passei a perceber o agir de Deus, aí em cada detalhe, em cada coisa, em cada situação, eu passei a reparar que era Deus agindo. A minha visão, ela estava tampada, por conta de eu não estar orando como eu orava antes, e por essa consequência da minha visão tampada, eu acabei não vendo a mão de Deus agindo. Então eu falei para Deus, não, o Senhor não está agindo, Deus não está trabalhando, Deus não está agindo na minha família, na minha casa, então eu não vou mais cantar. Não quero mais cantar, vou cancelar minhas agendas, vou cancelar os projetos de Deus e eu vou para o monte e ali eu vou entregar meu ministério. Eu vivia no monte, lá perto da minha casa, tem um monte ali que ele fica o dia inteiro, à noite, madrugada, cheio de gente, carro, Kombi, van, ônibus chegando e saindo, né? E ali eu falei para Deus, aqui eu entrego meu ministério. E quando eu estava saindo de casa, eu peguei meu violão, peguei o meu caderno, peguei a caneta, eu peguei a Bíblia e eu fui para o monte para poder cancelar o meu ministério e parar por ali. Quando eu cheguei no monte, eu falei para Deus, mas se o Senhor usar pelo menos alguém, usar pelo menos um profeta, porque tudo que eu pedia para Deus naquela época, Deus usava algum jeito de falar comigo, seja no culto já cansou de vir irmãos, chegar, me entregar, e era justamente aquilo que eu precisava ouvir. Naquele monte eu falei para Deus, se o Senhor usar alguém para falar comigo, eu vou entender que o Senhor ouviu a minha oração e que o Senhor falou comigo, né? E quando eu cheguei naquele monte ali com aquela Bíblia, violão, o caderno que eu anotava tudo que Deus falava comigo, data, hora, anotava o nome do profeta, anotava o nome do lugar, anotava o que o Senhor disse, anotava tudo ali naquele caderno, um caderninho pequeno, né, de poucas folhas, verde. E quando eu cheguei naquele monte, um monte lotado de gente, eu falei, Deus vai falar comigo aqui, né? Eu entrando naquele monte, eu escolhi uma árvore, me ajoelhei e orei. Quando eu estava em oração, ali, né, uma irmã veio até mim, gritou, jovem, eu falei, agora, Deus vai falar comigo, e Deus ouviu a minha oração. Quando ela chegou perto, ela, poxa, vê se aparece lá na igreja, você nunca mais voltou lá, quanto tempo? Aí depois ela foi embora
E eu entendi, Deus não ouviu a minha oração, Deus não quer falar comigo, Deus está em silêncio. E eu vou parar de cantar. Não vou mais aceitar nada. Agenda nenhuma, nem nada. E quando eu levantei para ir embora, Deus foi e falou comigo através da canção Volta a Orar. Volte a orar. Sim. Interessante que eu tenho acompanhado o teu ministério até de perto. A gente está se vendo pela primeira vez, mas eu tenho acompanhado através das redes sociais, através do YouTube, do Instagram, a respeito dessa música. O que me chama assim, a atenção é a sensibilidade que esse louvor traz. As pessoas que estão do outro lado ouvindo esse louvor, muitas das vezes se encontra passando por uma dificuldade e não tem essa porta, não consegue achar a porta de saída. Sim. É como se tivesse uma luz no fim do túnel. E ali esse louvor acaba penetrando até as divisões do coração e da alma e acaba trazendo a pessoa de volta. Isso é muito interessante. Exato. E parabéns, esse louvor é muito interessante. E eu quero saber, agora fazendo uma pergunta mais ampla, eu quero saber a respeito dessa amizade, até pro Adriano, essa pergunta também, pro Gui. Como que surgiu essa amizade entre vocês, Adriano? Boa tarde. Na verdade, nós fomos ali pro mesmo culto, né? Tinha um culto acontecendo na cidade de Mogi das Cruzes, mais precisamente em Jundiapeba. Um pastor, o nome dele é Júnior, um grande amigo nosso. E eu tava em viagem, na verdade, né? Eu viajei, fui pra Europa e ali eu fiquei uns 3 meses ali. Eu tava vindo da França. Cheguei na quarta-feira, minha mãe tava apresentando um problema de saúde muito grande. E minha irmã pegou o telefone e ligou, eram umas 19 horas da noite lá na Europa, que deveria ser 5 horas a menos. E ela falou: Adriana, a mãe tá muito ruim, você precisa vir embora. E eu vim, na quarta-feira. Quando eu cheguei na quinta-feira no Brasil, minha mãe partiu para a eternidade no sábado. E aquilo me marcou muito, né? E eu tava muito angustiado aquela semana, e eu lembro que eu cheguei no hospital, eu falei até com Deus: poxa, o Senhor realizou tantos sonhos na minha vida, a vontade da minha mãe que eu fosse pro caminho que ela me ensinou. Minha mãe era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor José Wellington, todo mundo conhece, uma igreja de grande índole, né, de uma conduta assim, vamos dizer, ilibada no termo evangélico. Correto. E aí minha mãe ali conversou pouco comigo sobre algumas questões, inclusive essas daí. Só que eu não viria pro Brasil. O projeto original não era esse, eu vir para o Brasil. Continuar lá, porque lá tinha outras portas, eu tava vendo algumas questões. Na minha mente ia ficar uns 6 meses lá ou mais na Europa. Estive lá na Bélgica, passei em Portugal, depois Espanha, Madrid, depois fiquei ali em Paris, na França. Eu falei: eu vou ficar aqui. E curti muita viagem, mas a gente não entende o propósito de Deus, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Verdade. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes o meu tempo não é o tempo de Deus. Minha mãe me ensinou isso. Correto. Falando de tempo, aqui está o tempo. Guilherme Marques. E eu fui para essa igreja. Correto. Chegando na igreja, eu adentrei. A igreja é muito simples, pequena, porque o Guilherme, ele tem esse título aí de um homem muito, eu falo por ele aqui, um homem de muita simplicidade, humildade. Graças a Deus, esse louvor tem alcançado vidas, porque alcançou a mim, né? Correto. Muitos dizem que é o hype, que não sei o quê, mas aí eu vejo como ele é um canal, instrumento de Deus na terra. Não trabalha como produto, mas sim como uma pessoa que é usada por Deus, porque através do louvor que ele canta, que não é só um, tá? A gente tá falando do Volta a Orar aqui, mas o Guilherme já tem umas 60 composições ou mais, porque eu vivo com ele no dia a dia. Correto. Se ele começar a cantar aqui, você chora, porque é vários louvores, é um mais bonito que o outro. Inclusive o Volta a Orar, eu não acho tão bonito quanto um outro que ele vai lançar aí, que eu não vou falar agora. Correto. De primeira mão. Deixar a polêmica aqui. Tá guardado. Tá guardado, vai lançar, a gente tá fazendo um projeto top aí, vai dar certo. Porque, já deu certo, né? Já deu certo. É pra glória de Deus, não pra glória do Guilherme, né? Porque verdade. O Guilherme não é um produto, ele é um homem usado por Deus. E a Bíblia diz também: quando o justo governa, tudo sai bem, os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Tá na Bíblia. Sim. Quem vai na Bíblia não erra. Verdade. Então minha mãe me ensinava isso. Aí eu cheguei nessa igreja, olhei o Guilherme lá no fundo, mas eu não tinha pretensão alguma de nem ser colega, amigo dele, porque a gente não tinha uma junção, não tinha uma certa amizade. Eu falei: tudo bem. Fui lá de visita para visitar um pastor que tava fazendo aniversário. Na verdade, quem ganhou o presente foi o Guilherme.
Né? A nossa amizade foi um presente de Deus também. Porque automaticamente ele me ajudou. Não foi só um presente físico, mas foi um presente espiritual também, né? Deus uniu esse propósito, né? Muito bem, sobre isso. Porque eu tava numa outra vibe da minha vida, as pessoas que estão acompanhando vão saber, que me conhecem pessoalmente sabem que eu tava em outra vibe. Correto. O meu projeto original era outro, talvez meu pensamento de vida era outro. Tenho formação acadêmica, sou formado em Direito e outras coisas mais que ando fazendo, Deus tem abençoado. Mas não é sobre isso. Eu digo muito para algumas pessoas que não é sobre ter, mas é sim sobre ser. Porque tem muita gente que tem e não é nada. Né? E o ser é mais importante. E o Guilherme estava lá no fundo, a pergunta que você me fez. Sim. E aí, acabou o culto ali, entreguei o presente pro pastor Júnior e tal, dei um abraço em todo mundo, já estava indo embora. E o Guilherme na porta do templo lá. E aí rolou um negócio muito engraçado, porque chamaram o Uber pro Guilherme. Geralmente a gente sabe que o projeto Uber lá é infalível. Chamou, ele vai acontecer em 3, 5, 6 minutos. É verdade. É bem provável que vai acontecer. Mas pro Guilherme não aconteceu. O Uber negou um monte de vezes. Não tinha... No meio da chuva. Detalhe, uma chuva terrível aquele dia. Muito louco. Uma chuva, eu fiquei olhando aquela cena, mas é o que eu tô te dizendo em propósito. Deus não trabalha em coincidência, trabalha em propósito, né? É verdade. Deus une propósitos e pessoas também. Pessoas também. Também. É verdade. E eu olhei aquela situação, fiquei só avaliando ali. E eu não conhecia ele, também não tinha essa intimidade pra chegar nele. Aí o Uber não deu certo, tudo bem. Eu falei, bom, o Uber não deu certo, vai dar certo outra coisa. O pastor, irmão, chamou outra pessoa lá, um brother, amigão. Leva o Guilherme na casa dele lá. Aí o irmão falou assim, irmão, pôs a mão na cabeça assim, você não sabe o que aconteceu, pastor, meu carro acabou de quebrar. Aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa. E eu tava do lado. Aí eu falei assim, eu cheguei no pastor, falei, pastor, o senhor não se importa? Você é o cantor, Guilherme, quer que eu te deixe? Eu nem perguntei onde ele morava. Então eu não vou falar aqui onde ele morava. Sim. Aí eu falei, você tá indo pra lá? Eu falei, aonde é? Ele falou, não interessa onde seja, vamos lá, eu vou te levar. Ah, mas você nem conhece. Eu falei, não tem problema, tô aqui pra servir. Como sempre, ele entrou no carro e nós fomos. Fomos até a casa dele. E nesse itinerário, até a casa dele, fomos conversando, trocamos número de telefones e tal, conversando, coisas assim. E aí depois a gente começou a conversar, e deu no que deu essa parceria. A gente tá aqui, já vai fazer 4 meses, ou mais. Mais de 4 meses. Mais de 4 meses, 5 meses já passaram. Que legal. E Deus tem honrado ele em tudo, eu preciso falar aqui, né? A gente tem sido, na vida dele, um canal de bênção em algumas questões administrativas, porque um só é difícil, 2 já fica mais difícil de quebrar, 3 até melhor, mas é sobre isso. Então a gente conseguiu unir forças aí, talvez não, é verdade que ele era o meu propósito. Porque eu tava um pouco afastado, eu não vou mentir, assim, das coisas de Deus, eu não tinha muita pretensão. E o Guilherme sabe porque eu ando com ele aqui, a gente não tem muita pretensão de muitas coisas. Eu entendo que foi mesmo um propósito que Deus trouxe ele pra minha vida quando eu perdi a minha mãe. Minha mãe era uma serva de Deus, que ela era pequenininha, mas ela era grande quando tava de joelho. Minha mãe tinha vários problemas que a gente passava, e ela falava assim, meu filho, calma aí, vou orar. E ela orava, as coisas aconteciam. Minha mãe me ensinou que a Bíblia, todas as respostas estão na Bíblia, né? Do homem são os projetos, são as palavras, tudo, mas de Deus é o que acontece. Eu tava guardando essa palavra aqui, Adriano, você acabou mencionando ela aqui agora, quando você mesmo falou sobre o propósito da tua vida, tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo, me fez lembrar de uma passagem que está na Bíblia, que diz que muitas são as preparações do homem, mas do Senhor que vem a última palavra. Exatamente. Às vezes nós projetamos tantas coisas para a nossa vida, encaminhamos a nossa vida. Eu falo aqui até sobre mim. Eu sou engenheiro eletricista. Isso. E hoje estou fazendo podcast. Então Deus tomou uma direção diferente. Eu imaginava na minha vida que eu iria ser um engenheiro, ia trabalhar numa usina e aquilo ia se repercutir. Só que Deus tomou outros rumos, outras direções. Então eu vejo isso muito em cada detalhe que Deus faz. Deus, ele é especialista em fazer tudo conforme perfeitamente. Não é isso, Adriano? E eu tinha uma coisa na minha cabeça, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. É verdade. Porque eu sempre fugi dessa parada. Tem um pastor que eu converso da DVEC, pastor Vanderlei, um amigo nosso, eu falo pra ele, pastor, eu sempre fugi dessa parada de... Sabe, tá ali no cerne da questão, no centro da... Sabe, porque às vezes é coisa nossa humana. Não, eu quero fazer uma outra coisa que vai me render mais, porque às vezes você vê que é um pouco cansativo, porque essa parada toda de a gente querer, não sei o que, aparecer, mas às vezes não é isso que rola geralmente. Às vezes Deus quer algo com você e você não entende. Às vezes aquela pessoa se apresenta no cenário querendo ser alguma coisa e ela não vai conseguir, porque
Deus não escolhe os capacitados. Às vezes a pessoa é até capacitada para aquela questão, mas Deus capacita os seus escolhidos. Você precisa ser escolhido. Tá aqui o Guilherme Marques, na minha concepção, é uma pessoa muito escolhida por Deus. Correto. Né? Ele tem problemas, dificuldade como todo ser humano tem. Eu acompanho ele, é um jovem, eu tenho 40 anos hoje, né? Vou falar minha idade aqui, não tem problema. Sim. Não vou falar a idade dele, mas eu tenho ele como um filho hoje, como irmão, né? Essa sensação de maternidade e paternidade que eu perdi, muitos aqui não sabem, mas eu sou órfão de pai e de mãe hoje. Perdi meu pai caiu de um prédio de algumas alturas na cidade de São Paulo, meu pai era mestre de obra, e veio a falecer. E minha mãe morreu, agora já vai fazer exatamente 4 para 5 meses, o tempo que eu conheço o Gui. Então, na verdade eu perdi minha mãe, mas Deus deu um presente para mim, que é o Guilherme. E não sei o quanto ele vai durar na minha vida, né? Como amigo aqui, pode ser uma passagem, mas o tempo que ele chegou foi um tempo muito louvável e preciso. Eu falo aqui, né, de coração aberto, que foi Deus que enviou ele para também suprir algumas necessidades até espirituais, porque de repente eu tomaria um outro caminho. É sobre isso. Que legal. Gui, eu já queria fazer uma outra pergunta. Eu vi que aqui também você é do Rio de Janeiro. Sim. Interessante, meu. Bacana. Eu nunca tive o privilégio. Carioca. Gui, eu nunca tá perto. Nunca fui pro Rio. Eu queria saber a diferença, Gui, entre se louvar no Rio e São Paulo. Tem alguma diferença? Você sente uma diferença entre ministério, outro aqui é mais avivado, ou aqui... Qual que é a diferença? Acho que quem tá do outro lado, Gui, entenda que o público do outro lado, acho que tem essa curiosidade. Essa Sim. curiosidade, quem tá aqui em São Paulo tem vontade de ir pro Rio, muita vontade de ir pro Rio, né? Atmosfera diferente. Eu queria entender isso da sua parte. Como que é, Gui? Então, a questão no Rio de Janeiro, você encontra muitas igrejas, né? Hoje em dia até é difícil, até não vou falar que é triste, nem bom, nem ruim, mas hoje em dia você encontra igrejas de tudo quanto é tipo no Rio de Janeiro. Né? Correto. Nessa questão, de tudo quanto é costume, de tudo quanto é... Aqui em São Paulo já é mais difícil. Não sei, eu não estou respondendo por vocês, porque vocês conhecem aqui São Paulo mais do que eu. Uhum. Mas eu não vi em São Paulo tudo quanto é costumes. Por exemplo, em certos lugares lá no Rio de Janeiro, né, você encontra uma igreja com estilo de costume, com um costume, né? E em frente a ela um outro costume. Correto. Aí se uma pessoa de uma igreja em frente não gostar do costume, ela pode passar para a igreja, né? Não estou falando isso tão precisamente. Correto. Né? Mas próximo. Então lá no Rio você encontra igrejas de tudo quanto é tipos de costumes. Por isso que algumas igrejas são mais fervorosas do que a outra igreja, e a outra igreja passa a ter mais fervor do que a outra, e cresce uma outra igreja, e depois se torna uma igreja só, depois se divide, depois... Aí por isso que essa questão, né? E São Paulo olha para o Rio dessa forma, e o Rio olha para São Paulo também de uma forma mais preservadora, né? Essa questão. Correto, interessante. E como que eu quero entender aqui também a respeito, acho que a galera aqui de São Paulo tem essa curiosidade, porque no Rio eu vejo que tem bastante vigílias, bastante eventos, trabalhos. Então, quem tá aqui em São Paulo olha pro Rio com aquele olhar assim, eu preciso ir lá, porque eu acho que acredito que lá realmente lá a atmosfera é diferente. E realmente, queria entender isso, Gui. Realmente, no Rio de Janeiro, não em todas as igrejas que você for, tem que saber... escolher para não pisar também em campo minado. Pisou num campo minado ali, você sai estraçalhado. Correto. Né? Então tem que saber e colar com quem sabe, né? O ritmo. Na vibe, né? Exatamente. Tem que entrar no clima ali. Exatamente. E lá no Rio o pessoal tem muitos montes de oração espalhados por todos os Rios de Janeiro. Então o pessoal busca muito a Deus. Tem um monte lá no Rio de Janeiro de oração que é a Mata do Tinguá. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma mata fechada, colada com Petrópolis, Teresópolis, e ela vai se estendendo até a serra que divide com Minas Gerais, né? Lá no Rio. Então é
mata, né? Pra mim, ali na capital do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ali, pra mim é o maior morro que eu já ouvi. São 3 dias pra poder chegar lá em cima. Correto. Né? Andando. E o pessoal faz propósitos, né, de jejum, de propósito, e sobe até lá no monte. É uma mata que você... Quando tá aquele fervor de oração, com grupo de oração, né, a mata acende, né, lá tem onça, porque é reserva ambiental. Então o IBAMA, ele, quando encontra algum bicho, alguma onça ou algum como é que fala? Silvestre. Animal silvestre, macaco, lá tem de tudo, eles botam ali dentro. E quando você chega na mata, ali tem uma placa grande dizendo assim, Reserva, não ultrapasse. Né? Correto. Reserva ambiental. Aí tem lá escrito vermelho embaixo assim, risco de a pessoa ser atacada. Correto. Mas os crentes vão lá e faz propósito. Sempre foi. Essa mata Vão na fé, né? Vão na fé. Mais de 50, 60, 70, e se não for 100 anos que crente vai lá orar. Entendeu? Assim, né? Então, não tem como proibir. Teve uma vez, e lá é tão escuro de noite que você não consegue enxergar a mão, a palma da sua mão. Você não consegue enxergar de tão escuro que é. Né? Quando você ultrapassa essa placa, tem uma trilha, você vai trilhando ela e passa por cachoeira, passa por um monte de coisa e vai trilhando. Você encontra crente orando, você encontra de tudo ali. Aí teve um pastor que ele foi uma vez com um grupo de irmãs, numa Kombi. Né? E a Kombi, as irmãs do véu, aquelas irmãs de oração. Correto. Aí chegando com o pastor, não enxergava nada e ninguém tava com lanterna. E o pastor tava com um cajado na mão. Aí a irmã perguntou pro pastor, mas pastor, a gente não tá enxergando nada, como a gente vai fazer para poder chegar lá em cima se a gente não tá enxergando nada? Ele falou, não, Deus vai dar a luz. Ele bateu o cajado no chão, a mata... Acendeu. São experiências espirituais. E lá acende. Vocês têm que conhecer. Se vocês forem no Rio, numa igreja, vocês têm que perguntar. Chega no Rio, em qualquer igreja que você chegar lá, Assembleia de Deus, falar. E a mata do Tinguá, como é? Eles vão falar a mesma coisa que eu tô falando aqui. Lá você passa a mão na areia assim, a areia acende igual incrível, igual estrela no chão. Que legal. Interessante. Isso são experiências espirituais que a pessoa acaba tendo através da intimidade com Deus, através da particular com Deus, né? Isso é interessante. Eu já tive experiências, Gui, também, eu digo aqui em São Paulo também tem alguns montes muito, muito legais, muito, assim, montes que a gente tem encontros particulares com Deus mesmo, de intimidade, que, assim, as experiências espirituais, acredito que se a gente acabar mencionando aqui, tem que ser muito espiritual para tentar entender também. Mas aí já aconteceu de vezes de a luzes se acenderem, a mata acender. Então são experiências espirituais, né? Gui, eu queria que... Você é um rapaz jovem, um rapaz que está começando a trilhar agora caminhos que Deus tem honrado, que Deus tem abençoado. Vai entrar ainda por caminhos melhores ainda, que Deus vai, assim, continuar honrando a tua vida. Tem uma galera que está do outro lado, que é uma galera jovem, que está vindo na mesma, sabe, na mesma intensidade, na mesma velocidade, e às vezes precisa de uma palavra de incentivo. Eu queria que você usasse também para dar um conselho para essa pessoa que está do outro lado. Que conselho você daria para um jovem hoje que está trilhando o caminho do louvor, que pensa e sonha a chegar a um caminho, que fala assim, eu tenho vontade muito de chegar a ser que nem o Gui, a estar no mesmo patamar que o Gui. Eu recebo mensagens assim. Isso. Qual que é o conselho que você daria hoje, olhando para essa câmera, que é a câmera central? Queria que você olhasse para essa câmera e desse um conselho para esse jovem hoje, Gui. Então, a questão do querer, né? Ela não é tão importante como o fazer. Por quê? Porque se você quer tanto algo e você não se movimenta, né, para fazer, você não está fazendo nada. Então, se você sonha demais, né? Foi uma coisa que, se eu não me engano, eu não lembro quem foi que disse uma vez, mas uma pessoa disse, muito sábia, disse uma vez que o maior problema é você sonhar muito. Por quê? Você sonha e não tem tempo para fazer aquilo que você está sonhando. Entendeu? Eu lembrei agora dessa questão. Então, eu quero dizer que o segredo, né, para essa pessoa que está assistindo agora nesse momento,
né? Não sei se você está com o celular na mão ou se você está na sua televisão em casa assistindo, mas eu quero dizer para você que o segredo sempre foi: volta a orar como você orava. Volta a orar como você orava. Porque se você não ora, você fica insensível, você tem uma insensibilidade, você bloqueia a sensibilidade, nem sei se é assim. Acaba criando um bloqueio. Exatamente. Entre em um particular com Deus. Exatamente. Não só o particular com Deus, mas o particular com o espiritual. Quando você ora em casa, dobra o joelho. Ah, mas eu não dobro o joelho. Eu dobro o joelho para orar, mas eu não tenho, às vezes, o tempo para poder ir lá, dobrar o joelho para orar. Né? Ora com criança no colo, ora fazendo a comida, bota um louvor, entre em oração com Deus ali. Você está tirando o seu momento para Deus. Você está orando, você está se entregando, está dando aquilo que você pode para Deus. E quando você dá aquilo que você pode para Deus, né, é impossível Deus não ver isso como uma entrega. Né? É verdade. Me fez lembrar, Gui, aqui, a minha cabeça girou muito rápido. Me fez lembrar sobre uma passagem onde Isaías, profeta messiânico, ele chega para Ezequias e aí ele fala para Ezequias assim: coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Ezequias estava, além da enfermidade, trazendo para o contexto atual, Ezequias estava passando por uma sensibilidade, porque não só está doente, não era só estar doente, Sim. mas a pessoa que ela já está pensando no pior. Exatamente. E ainda mais chegar um profeta e falar assim: você vai morrer, e coloca a sua casa em ordem. Ou seja, ele já estava decretando, ou seja, o funeral estava marcado. Só que ele lembrou uma coisa: volta a orar. Ele virou para a parede e ele começou a falar com Deus. Deus, tu lembra quando eu te servia? E ele vira para a parede, ora com Deus. A Bíblia diz que Deus acrescentou vida para ele. Acrescentou. De maneira que as escadas... 15 anos, né? Isso, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Ou seja, e ainda deu um sinal, ainda colocou um sinal. A sombra do sol retrocede. Ou seja, Gui, volta a orar. Isso é muito interessante. Exatamente. Isso que você trouxe. Muito interessante. Porque a pessoa ela passa a ser mais sensível ao quê? Sensível ao choro de alguém. Você, quando você ora, você passa a ser sensível à fala de alguém. Você passa a ser sensível com o olhar de alguém. Você está no culto. Mas quando você está em oração, você olha para a igreja, você já olha diretamente para a pessoa, que Deus quer falar com a pessoa. Por quê? Porque você tá numa vida uma rotina de oração. E quanto mais você ora, você eleva essa rotina de oração. Muita gente na internet me pergunta como pode? Uma vez um jovem, né? Ele gravou um vídeo, eu esqueci o nome dele, né? Ele gravou um vídeo tocando para mim um instrumento, né? Foi há pouco tempo, esses dias. E ele tocando o teclado, e veio uma pessoa no comentário, ou não sei se foi ele que escreveu, disse assim, com notas tão simples, acordes tão simples, né? Alguma coisa assim, mas falando da simplicidade dos acordes da música. A música, não sei se você é músico, Sim. Né? É músico também. Então, você entende quando os acordes da canção são simples, mas o que a canção passa não é simples. Né? É entre um dó e um fá sustenido, é Exatamente. Isso, né? Quando a pessoa manda umas inversões no teclado ou no violão, manda uns acordes meio que você fala, nossa, como é que pode? Ele tá emendando um acorde no outro. Só que na verdade não foi só os acordes, mas foi a essência da letra que trouxe, né? Exatamente. A pessoa ali. Que interessante. Exatamente. E quando a pessoa ela perde essa sensibilidade, porque o músico ele é obrigado a ser sensível. O músico é obrigado a ter a sensibilidade. Se o músico não tiver sensibilidade, não serve para ser músico. Isso eu não estou falando só no gospel, não estou falando no... Circular. Estou falando em geral. Em geral.
O músico, ele tem que ser sensível. No quartel, o músico tem que estar sensível ao quê? Ao acorde que o outro está tocando e o outro está tocando aqui para eu entrar no tom que eles estão fazendo ali. Então, o músico, ele tem que ser sensível. Davi, quando tocava para Saul, ele era sensível àquilo ali, ele tocava exatamente os acordes que eram necessários ele tocar para que Saul ele pudesse se acalmar. Então, era a sensibilidade. Porque Davi, ele tinha uma vida de oração, né? Davi, ele pecou mais do que Saul. Ah, mas Saul pecou pouco? Não, Saul pecou muito, mas Davi pecou mais do que Saul. Por que Davi ele não foi condenado da mesma forma que Saul? Porque Davi se arrependia. Um espírito aquebrantado e contrito Deus não despreza, diz o salmista, né? Exatamente. Então, eu acredito que assim, o Gui, tem pessoas que essa música Volte a Orar, ela traz tanta sensibilidade à pessoa que está ouvindo, porque como mencionei no primeiro momento, tem pessoas, Gui, que tá agora assistindo esse podcast, que vai assistir esse podcast e está agora numa guarita, está agora no seu celular, na sua casa, eu não sei onde você tá, mas pessoas vão agora assistir e vão lá no YouTube e pesquisem lá, Guilherme Marques, Volte a Orar. E não só essa, mas outras canções também que está por vir, que já está aí. Mas essa música traz tanta sensibilidade que às vezes a pessoa acaba caindo numa rotina, sabe, Gui? E a pior coisa que tem é a rotina. Quando a gente acredita que não precisa de mais nada. E sempre a gente está precisando, né? A gente, às vezes pelo título, às vezes pelo cargo, às vezes por uma posição, eu não sei... Mas às vezes as pessoas acabam caindo numa rotina. Se acomodando. E acomoda. E não ora mais, não busca mais, não jejua mais. E aí Deus envia, Gui, instrumentos na terra como te usou para cantar uma canção dessa e chegar até o coração do ouvinte. Sim. E a pessoa que ouve essa música lembra que não basta ser só um título. Não basta ter somente uma posição. Não basta apenas ser. Tem que ter. Tem que querer. Volte a orar como você orava. Exato. E uma situação muito interessante também, né, que eu reparei quando Deus me deu essa canção, é que quando a pessoa ela para de orar, ela perde a sensibilidade. Então, um profeta pode vir falar com ela, né? Deus mandar um profeta ir falar com ela, ela pode ouvir, saindo da igreja, ela pode esquecer, né? Ah, mas não foi Deus que falou, foi Deus que falou, né? Deus fala, Deus pode falar com você e você depois esquecer o que Deus falou. Aí depois Deus vem e fala, ó, eu falei, eis que eu disse pra você, você não deu crédito ao que eu falei, né? Deus cobra. Verdade. Então, é o seguinte, quando a pessoa quando ela não tá orando, ela perde a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, Deus pode usar as situações e ela não prestar atenção. Verdade. E a única forma dela prestar atenção é a cobrança. Verdade. Por que a cobrança? Porque Deus, ele cobra, aí ela presta atenção na cobrança. Não, tá me cobrando, aí depois Deus vem para dizer o que ela precisa fazer. Mas a música, ela bate e depois ela te dá tu tinha essência, tinha talento, tinha visão, tinha unção, agora onde você está? Agora a pessoa você olha, está. Caramba! É verdade. Nossa, nossa, não é, tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Nossa, eu tinha essência, tinha talento, eu tinha unção, agora onde eu tô? Aí a pessoa olha para si. Então, a pessoa, ela olha pro passado, né? O que se passou, e ela olha pro presente. Nessas duas questões. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Aí a pessoa olha pro sistema... E esse agora onde está é uma pergunta, né? Deixa uma pergunta ali, um sinal de exclamação. Exatamente. E aí agora? Onde você está? Exatamente. Né? É muito interessante. Exatamente. Eu costumo dizer, Gui, que se a gente olhar para o mundo físico, alguns estudiosos vai dizer, né? Estudiosos, assim, dizem que quando Misael, Ananias e Azarias estavam ali, quando o Daniel também estava ali naquela cova, dos leões ali junto, todo o povo estava ali,
o que fechou a boca dos leões não foi a falta de fome no intestino, foi a oração. Exato. Quando Sadraque, vamos afirmar que esse não era o nome certo daqueles meninos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado dentro da fornalha, o que fez o fogo não consumir não foi uma resistência da pele, não foi uma resistência do corpo, foi o poder da oração. Não é verdade? Exatamente. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e de repente veio aquele tremor, aquelas coisas e as correntes se quebraram, não foi as placas tectônicas que se chocaram, mas foi o poder da oração. José, sonhador. José, o sonhador. Não é verdade? Outra coisa também, Pedro. Quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínuas orações a ele. Oração. E de repente, dos altos céus, Deus ouviu a oração da igreja e enviou um anjo naquela prisão. Todos ali não conseguiram observar, mas Pedro observou. Isso é o poder da oração. Exato. Não é verdade? Então, se você que está do outro lado aí do podcast assistindo, faz muito tempo que você não ora, faz muito tempo que você não busca, entenda, volte a orar como você orava. Exatamente. E naquela época, Herodes estava mandando matar todos os crentes. Todos os crentes, Herodes estava mandando matar. É verdade. Não, se for crente, vai matar. Aí o que acontece? A igreja fazia oração na casa de Maria. Sim. Maria tinha uma casa imensa, grande, porque a igreja toda não era um povo pequeno. Naquela época a igreja já estava bem estruturada. Estava passando pelo martírio, né? Isso. Exatamente. Aí Maria abre as portas da casa dela e deixa os crentes ali orando, intercedendo por Pedro, que estava na prisão. Mas o texto ele ressalta que Pedro estava guardado na prisão. Guardado na prisão. Guardado. Por que estava guardado? Porque se não tivesse guardado, ele já teria morrido. O que Deus fez? Deus guardou Pedro na prisão. A prisão não serve... talvez a prisão que você esteja passando, você está reclamando dessa prisão, está criticando essa prisão, mas eu quero dizer que Deus está guardando você nessa prisão, dentro dessa prisão. E o que acontece é quando esse anjo desce, as correntes se soltam, né? Pedro sai. Quando Pedro ele sai, os soldados não vê. Sim. Deus cega os soldados, eles não vê Pedro passando na frente deles e saindo. E nessa passagem foi o primeiro sensor de presença da história. Foi nesse dia. Foi nessa hora. A Bíblia diz que a porta de ferro se abre. Por si só. Por si só. Não foi ninguém que abriu as portas de ferro. E naquele tempo, não tinha elétrica lá, era tempo da pedra. Então o pessoal... Hoje você chega no shopping, a porta... Verdade. Eu particularmente gosto de comentar sempre com o Guilherme. Eu na Bíblia, eu conheço pouco, né? Mas tenho lido um pouco a Bíblia. Sim. E a gente fala de prisão, de sonho, de jovem. Aqui o público, com certeza, jovens também. Sim. Bastante jovem, Guilherme. Jovem, ele tem atingido um público também nesse alvo. E eu tava falando pro Guilherme assistir na tua casa, não foi? Eu visitei lá, porque sempre eu tô lá, periodicamente vou passando lá, pra gente conversar, né? Correto, bater um papo e tal, sim. E tá fazendo esse network aí também. E eu tava falando pra ele sobre o moço José, né? Muito chamou a atenção essa semana sobre essa palavra, esse questionamento, né? Nós estamos falando de prisão. Prisão, às vezes, serve como preservação. Às vezes você está preso ali no momento, a Bíblia diz, não é eu que digo, né? Que lá José foi preso 2 anos, o lapso temporal de 2 anos, certo. Segundo a Bíblia. Certo. Só que mesmo que às vezes as pessoas esquecem um do outro. Por exemplo, o Guilherme hoje está comigo aqui e tal, a benção está. Mas tem coisas na vida que a gente tem que passar sozinho e amigos nossos vão esquecer de nós. Porque o próprio José tinha vários amigos, ou melhor, irmãos, né? A gente tá falando de irmãos. Sim. Poxa, tu é meu irmão e esquece de mim, ou melhor, me vende. José foi vendido. E eu penso bem assim, que na prisão, lapso temporal de 2 anos, tratando o assunto como referência de sonho, porque jovem sonha muito, entendeu? Talvez muitas pessoas olham aqui, não sabem nem como é chegar, né? O que ele já passou, o que ele tem passado, né? Por trás dos bastidores, tem sido muita luta, porque ele se predispôs a servir o reino, a louvar a Deus. Então ele é um cara muito perseguido. Correto. Eu fico até olhando assim, caramba, Guilherme, eu falei pra ele, qual que é o propósito de estar junto com você, meu? Porque eu tenho segurado umas broncas. Teve uma vez que ele falou pra mim, foi só eu te encontrar que tudo começou a dar errado pra mim. Eu falei pra ele, minha vida tava doce, verdade. Nossa, tava lá,
viajando, tal, não sei o que. Meu, começou as coisas a dar uma travada. Até as relações do network, não vem ao caso aqui, trazer à tona, e começou umas coisas fecharem e tal. Mas eu entendi o projeto original. É muito louco isso aí. Mas falando de José, eu gosto muito da parada, muito top. E aí eu tava lendo esse dia, eu vi lá, Gênesis capítulo 41, 51, 52, pra ser bem exato. Fala que o primeiro se chamava Manassés. Correto. É muito forte isso aí. Porque disse Deus fez esquecer de todo o trabalho da terra de meu pai. Correto. E no 52 fala, o segundo foi Efraim. O segundo filho chamava Efraim. Porque disse Deus me fez crescer na terra das minhas aflições. Dá uma segurada. Primeiro e segundo. Então são dois filhos. José não tinha perspectiva nenhuma de vida. Porque já estava já condenado à prisão. De repente, por conta que ele nada fez. Uma que já começou lá atrás. Seus irmãos já invejavam. E todos sabem da história, eu não vou contar a história aqui. E nesse contexto me chama muita atenção que José, nessa condição que ele estava, ele ainda conseguiu sair da prisão, mas alguém lembrou nele, um improvável. O que acontece? No caminho tem um improvável. Sempre acontece alguma coisa. Deus sempre tem um bom samaritano uma estratégia no meio do caminho, né? sobre isso. O improvável seria o copeiro e o padeiro. Ele já joga real. Você vai morrer, você vai viver. Você que vai morrer já vai. Você vai viver, fala de mim. Quem? O cara que vai levar o vinho lá pro faraó. Esse cara fala, ó, tem um rapaz lá, eu tô conjecturando aqui, tem um rapaz lá que tá preso lá há 2 anos já. E aí, rapaz, ele sonha tudo, tá tudo dá certo e o cara tá preso, assim, nem porque tá preso. Chama ele aqui. A Bíblia diz, né, o que eu tô falando, ele diz que ele faz a barba, se veste, com a melhor veste, porque ele se apresenta e sabe que pra lá nunca mais volta. É verdade. Moral da história? O primeiro significa, e disse Deus fez esquecer de todo o trabalho da terra do meu pai. Primeiro, pra você ter uma projeção, né? Não ascensão prematura, é diferente. Uma ascensão prematura é um crescimento que ele é meio repudiável. Ninguém aceita essa ascensão prematura, um crescimento que não está no script. Mas eu digo um crescimento da parte de Deus. O camarada estava lá. E o primeiro chamava Manassés, significa, disse Deus e fez esquecer. Primeiro, para você ter alguma coisa, você precisa esquecer. Tem uma parada aí muito louca que às vezes a gente não esquece. A mágoa do amigo, a gente tretou com aquele irmão, o rancor. Por questões financeiras, questões secundárias, questões físicas, ou vamos dizer aqui atuais, no mundo que estamos. Porque nós vivemos sobre a matéria aqui pelo que vivemos, pelo mundo. E aí, na segunda, ele já recebe o filho Efraim. Porque depois tudo que aconteceu com José, já teve o segundo filho, Efraim. Correto. Que fala lá, e disse Deus me fez crescer na terra das minhas aflições. Isso é muito louco, sabe por quê? Porque eu nunca vi ninguém ter história, ninguém crescer. Já, filho, por exemplo, tu pega um filho de um herdeiro aí, que sofrimento ele teve? É verdade. Que crescimento? Nenhum, porque já teve uma ascensão. Tem uma frase que diz assim, Adriano, só tem história quem respeita história. É mais ou menos isso, ou respeita a minha história, mais ou menos isso. Então o camarada não passou nada, não sabe nada, não entendeu nada, então ele não tem o que contar. Como tu vai contar, ou melhor, dar uma palestra um culto de jovem, culto de casais, vai. Correto. Se tu não é nem casado, tem aliança, não tem aliança no dedo, vai falar de vida de casado que não viveu. Não tem aquela experiência, não, né? Tem. Não tem. E aí, pra finalizar, eu vejo dessa forma. Então, o Efraim, na vida de José, tô falando de sonhos, não sei nem porque eu entrei nesse tema aqui, mas tá falando de prisão, né? Prisão e sonhos. É sobre isso, é jovens. Tem muitos jovens aprisionados, mas porém tem sonhos. É um conflito aqui. Então, a parada do Gênesis lá, 51, e no 52, e disse Deus fez crescer na terra das minhas aflições, então é no meio da aflição, da tribulação, da perseguição, da angústia, desilusão, humilhação. No meio de todo esse contexto, Deus sempre vai criar um cenário para promover certamente uma vitória para a vida de alguém. É sobre isso. Nas minhas dificuldades que eu tive, todas as dificuldades que eu tive, eu nunca deixei de agradecer a Deus, embora na minha condição de fé. Correto. Do meu momento que eu já passei, todos sabem que nós somos seres humanos, correto, não vamos aqui, né, dar uma de coitado, se vitimizar, mas somos falhos, mas sempre Deus esteve comigo em todos os momentos, inclusive nesses momentos de dificuldades. Eu tive vários momentos no ápice assim, ó, e de repente tá aqui de novo. E a vida é uma roda gigante. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. É sobre isso. Exatamente. E uma questão que ele falou que me fez lembrar também Paulo, ele disse para os Filipenses, né, no capítulo de número 3, versículo 14: uma coisa faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e sigo para o alvo pelo prêmio. É verdade. Pelo prêmio. Davi, quando foi atingir o gigante, né, a primeira coisa que Davi perguntou:
O que Davi fez? Quando ele ouviu o grito do gigante, ele perguntou, quem é esse circunciso? É Golias, filisteu, né? E Saul, ele tá procurando quem pode enfrentar ele, né? Quem vai enfrentar ele. Aí a primeira coisa que Davi fez foi falar, não, pode dar que eu vou. Não, primeira coisa que Davi fez, o que ele vai me dar se eu vencer? Qual é o prêmio? Ele tá pagando alguma coisa para poder vencer o gigante? Recompensa. Tá pagando alguma coisa? Não, Saul, ele falou que quem vencer o gigante não vai pagar mais imposto. Aí Davi, vai ser rico e ele ainda vai dar a mão da filha dele. Correto. Uma das filhas dele para casar. Para quem venceu o gigante. Primeira coisa que Davi fez, não, eu vou. Pode dar que eu vou mas você que vai. Não, eu vou. Eu matei o leão, matei o urso, os lobos e eu vou atingir ele, vai cair por terra. Né? Ou seja, Davi, ele escolheu, aceitou a proposta pelo prêmio. Correto. Uma coisa fácil, deixa as coisas que para trás. Isso no Antigo Testamento que Davi fez. Agora no Novo Testamento Paulo está falando para os filipenses. Uma coisa fácil, deixa as que para trás ficam e sigo para o alvo pelo prêmio. Eu acho interessante, Gui, eu acho que nos últimos 2 podcasts a gente acabou comentando sobre isso e eu volto a mencionar aqui que o importante das coisas não está no começo dela, está nos finais dela. Exato. Interessante aqui, no livro de Jó, uma passagem conhecida que diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo número 12, que diz assim, Deus abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, o final da vida de Jó foi melhor ainda do que o começo dela. Se o começo já era bom, o final se tornou melhor ainda. Exato. Tanto que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Maior. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Tem pessoas que começam mal e terminam bem. Então, eu digo, Gui, que talvez, né, eu vou trazer sempre a essência desse louvor e da canção, que tem uma pessoa que está agora assistindo e começou até bem, mas agora, Gui, não se encontra mais na igreja, saiu da igreja, não busca mais a presença de Deus, não consegue mais ter particular com Deus. E eu digo que nem tudo que parece ser o fim é o fim. É apenas a oportunidade de um grande recomeço. Sim. Talvez você começou bem e agora não está bem. Mas eu te digo que através desse louvor, que através da palavra, mas e esse louvor que foi um instrumento que volte a orar, você vai ter um novo rumo na tua vida. E o final vai ser melhor do que o começo. Exatamente. Porque você talvez hoje não está no que você acha que seria bom, mas pode estar. Basta apenas uma decisão, basta apenas uma atitude. E se você decidir hoje no teu coração, para essa pessoa que está assistindo, decidir hoje no teu coração, volta a orar como você orava. Exatamente. Tinha a essência, tinha a aparência, tinha unção, tinha talento, não é isso? E agora onde está? Isso. A pergunta está aí. Aonde está? Volte a orar como você orava. Exatamente. Esse é o tema dessa canção, não é isso? Exatamente. Que interessante que isso. O volta a orar, né? Você tocou no assunto que me fez até lembrar que eu estava falando sobre Pedro guardado na prisão. Quando ele sai, as portas abrem por si só, né? Não precisou de soldado vir para poder abrir, porque as portas não eram igual uma porta essa de madeira, mas imagina, se ela fosse de ferro, não ia chegar nem perto do peso que aquela porta de ferro era. Precisava de soldado, ainda mais a porta de uma prisão de ferro ainda. Uma pessoa abrir só não ia conseguir. A porta abriu por si só, Pedro foi até a casa de Maria, onde os crentes estavam reunidos. Aí o que vai acontecer? Quando Pedro bate na porta, de madrugada já, quando ele bate na porta, quem vai atender ele? Uma menina. Uma menina. Essa menina era serviçal da casa, uma empregada, né? E o nome da menina era Rod. Essa menina. Rod. Quando eles batem na porta, ninguém vai querer atender. Ninguém vai olhar e vai falar, não, eu atendo a porta. Por quê? Herodes estava mandando matar crente. Imagina se eu abro as portas e os soldados entram e matam todo mundo ali. Né? Pega todo mundo ali e aprisiona também. Verdade. Né? Aí o que fizeram? Mandaram a serviçal.
Falaram, não, a Rod vai, não, manda a Rod, porque ela vai atender, manda ela atender lá. Aí a Rod, não, mas eu vou atender, manda atender. Aí a Rod vai e atende. Ela não sai abrindo a porta. Ela ouve a voz de Pedro e ela olha para a família e fala, é Pedro. É Pedro. E o que vai me chamar a atenção nisso é a alegria que a Rod vai ter quando ela ouve a voz de Pedro e vê que Pedro não morreu. Pedro ia morrer no outro dia. Quando ela ouve a voz de Pedro e vê que Pedro estava ali, vivo, é Pedro. Aí, não, Rod. O que vou falar para ela? Tá ficando maluca. A primeira coisa que eu vou falar para Rod. Tá ficando doida. Não, tá maluca. Vamos olhar, tá maluca. Não, é Pedro. Não, é o fantasma dele. Não, mas é Pedro. Não, é o fantasma de Pedro. Não, você tá ficando doida. Aí a Rod vai e abre e era Pedro. Por quê? Porque Deus vai levantar pessoas para se alegrarem com as suas conquistas. A conquista da casa era o quê? O pastor da igreja foi preso e agora a igreja vai ficar desamparada? Porque o pastor da igreja foi preso? Vai morrer no outro dia? A igreja vai ficar como desamparada. Mas por mais que foi uma serviçal que atendeu, né, uma empregada que atendeu, a empregada foi e quando ouviu e viu que o pastor da igreja não tinha morrido e não estava mais preso, ela se alegrou. Deus usou uma improvável para poder trazer a notícia de que o pastor da igreja não ia morrer e não estava preso. A Rod. Deus vai levantar Rod na vida de você que está assistindo agora. Pessoas que vão se alegrar com a sua conquista, pessoas que vão olhar para você e vão falar... vão contar para você seus milagres e com alegria, porque tem gente que ouve que você venceu e chega até você e conta, mas sem aquela entusiasmo, sem aquela alegria, né? Tem pessoas que não se alegram com a vitória do outro, né? É verdade. Interessante, nós falamos de José. Gênesis 37 diz que José teve um sonho. Quando ele conta aos seus irmãos, eles aborreceram. Aí. Ou seja, deveria ser motivo de alegria, porque o meu irmão é um sonhador. Só que é uma coisa tão interessante que eles criam um aborrecimento. Bloqueiam, né? E na verdade, mais pra frente vai dizer que só Jacó acreditava no sonho de José. Porque ele sabia, Jacó era de visão, sabia que aquele projeto era original, que ia dar certo. O que José tinha, que os irmãos não aceitavam que os fechos que ele sonhou curvavam perante ele. Mas o final a gente sabe que é sucesso. A glória da segunda é maior que a primeira. Inclusive, José é muito interessante. O primeiro Manassés, talvez não dá certo se você ver a tribo de Manassés, mas de Efraim é estouro. Por quê? É o segundo. Não é o primogênito, é o segundo. Então é sobre isso aí também que a gente estava falando hoje aqui. É verdade. Ô Gui, agora mudando um pouco o contexto, eu queria a gente trazendo aqui pelo contexto... Tem pessoas que estão agora assistindo esse podcast, galera que está entusiasmada aí, meu. Eu queria entender uma coisa. Você é um cara jovem, como mencionei aqui, um cara bem alegre, extrovertido e tal. Ô Gui, eu queria entender uma coisa. Como que é hoje para lidar com esse lado artístico, esse lado, né, de louvor? Sim. Que a gente sabe que tem uma galera que vem aclamar o pessoal, assedia, né? Assediação, essas coisas. Como que é pra lidar hoje? Você é um jovem, e às vezes o jovem acaba tendo, não que os velhos não tenham as tentações. Experiências, né? Tem mais experiência, mais maturidade, então a galera jovem acaba sendo tentada um pouco mais pela, até, vamos se dizer assim, a galera... A feminina aí vem mandando mensagem. E aí, Gui, beleza? E aí, meu, como é que tá? Como que é, Gui, pra lidar isso hoje? Então, a princípio, Deus ele me tratou muito nessa questão, né? Eu sou um rapaz que eu já passei por muitas experiências, né? Até pra mim, hoje em dia, eu me arrependo de ter passado por essas experiências em relacionamentos, né? Correto. Em relacionamentos. Eu namorava, acontecia alguma coisa, passava uns 4 meses, 2 meses, 6 meses, 7 meses, que foi o tempo maior que eu fiquei namorando, e acontecia uma situação desagradável no relacionamento e acabava não dando certo. Eu me decepcionando, mas essa questão sentimental me fortaleceu muito. Correto. Hoje... né, há pouco tempo atrás eu não entendia o porquê que me decepcionava muito. Por quê?
Quando eu tava começando, quando eu tava namorando, terminava um relacionamento, apareciam as 2, 3, 4 semanas depois, um mês depois, 2 meses depois, outra pessoa, e eu tentava curar aquele sentimento com outra pessoa, né? Correto. Isso ministrando e fazendo a obra de Deus. E nessa questão não tinha visão, né? Por passar por isso, eu passei a ter uma limitação, uma visão espiritual e orar mais por essa questão, né? Porque a única coisa que deves guardar é o quê? O coração. Porque se você não guarda o teu coração, dele procede os pensamentos, as fontes da vida, Sim. dele procede o que você vai falar, os sentimentos, dele procede tudo. Então, uma coisa que você deve guardar é o coração. Eu aprendi a guardar meu coração passando por essas situações. Porque se eu não passasse por situações de namoro, se eu não tivesse, Guilherme, o que você já namorou? Não namorei não. Eu ia ser uma pessoa que não ia ter experiência em relacionamento. Não saberia tratar um relacionamento e cuidar de um relacionamento. Então essa questão, hoje em dia, eu recebo muitas mensagens, né? Meninas, né? Me mandam mensagens de outros lugares, de próximo. Você veio no culto aqui hoje, queria falar com você, mas você já tinha ido. Amém, que bênção, né? Amém. Não, mas a minha irmã tá gostando de você. Quer dizer o quê? Aí é tipo assim. Mas eu tô cuidando disso aí também. Isso aí. Eu digo assim, Adriana, é interessante, sabe por que é interessante? Porque assim, ó. Eu tô aqui pra isso, vou te contar. Isso é muito interessante, porque nós sabemos assim que pô, hoje o teu vídeo tem 1 milhão de acessos 2 milhões de acessos? 2 milhões, só no Instagram. 2 milhões de acessos no Instagram, no YouTube. Com a mesma canção, 6 milhões,4 hoje. 6 milhões, hoje, atual. Então, assim, a gente sabe que, o teu... Tá indo. Tá indo, tá engajado, vamos dizer assim. Você é um camarada que, assim, tá em muitos ministérios. Tá. Então, essas experiências serviram, tipo, não para criar uma resistência, mas serviram para você criar uma maturidade para saber lidar com esse tipo de coisa, não é isso, pastor? Exatamente. Até o homem manda mensagem também querendo assunto, mas aí a gente vê aí. Quando eu comecei a trabalhar com o Guilherme, o próprio Instagram dele tem uma visibilidade, igual eu disse. Eu tenho um vídeo lá, Volta a Orar mesmo. Eu te contei aqui que o meu Instagram é um pouco limitado, tá Adriano China com 2 N's lá. Correto. Tem as viagens e tal. E eu coloquei as viagens e tal, da Europa. Dá um hype legal, mas quando eu coloquei o Volta a Orar, eu até conversei com o Gui. Quando eu coloquei lá, eu nunca tive quase 24 mil visualizações em 2 dias, né? 2 dias, 3 dias, mais ou menos. Então você vê que tem uma projeção. Mas aí também gera um cuidado, por conta do quê? Eu percebi, eu vislumbrei que eu conversando com ele eu tenho 2 vezes a idade dele. Então, hoje eu tenho maturidade suficiente concernente a essas questões, né? E eu converso com ele. Pelo mundo circular, a gente vê a galera aí, ela vem conversando, você vê quando a tonalidade do assunto é diferente, né? E eu tento aqui ajudar ele, no máximo blindar ele nessas questões. Não que eu vou cuidar da vida dele, tal, que eu sou dono da vida dele, Sim. porque a vida é dele e quem domina sobre ele é o Espírito Santo de Deus, que concernente é o que ele professa hoje, né? Ele é uma pessoa de oração. O Guilherme, eu vou na casa dele lá, ele tá orando, tá lendo e compondo. Um dia eu tava muito angustiado, nós estávamos com uns problemas ali para resolver, concernente o dia a dia, as questões, a labuta porque é muito difícil, não é só bastidores, não é só podcast, né, Gui? Tem uns bastidores aí, é pesado, tem coisas, tem aprovações, tem dia que ele fala assim, eu quero desistir. Eu conto aqui, normal, porque é o comum. Mas eu chego ali, Gui e tal, você tem que fazer isso, aquilo. Eu consigo desdobrar, ele tendo mais visibilidade que eu, tendo mais de Deus às vezes que eu, mas eu consigo, pela minha idade, a maturidade suficiente para poder tratar esses assuntos com carinho, com respeito, entendendo o posicionamento dele. Eu sou, na verdade, a gente fala como liderança. Eu fiz um curso, falava sobre liderança autocrática, democrática e outros tipos de liderança, né? Autocrática é muito difícil, você é o líder, mas você não quer ouvir ninguém. E tipo, o que você me fala não funciona. Mas a democrática é essa aí, exemplar. Ela deve ser cultivada e colocada em pauta por conta do quê? Essa liderança, ela sabe ouvir pessoas, entendeu? Correto. Além de eu ser um líder, mas eu consigo ouvir você, que às vezes é meu subordinado, uma outra pessoa que é meu subordinado, e aí vai. Ou pessoas que estão alencado no meu dia a dia,
Eu consigo ouvir e falar, não, qual que é o seu assunto? Ah, mas talvez aquilo serve para o grupo, eu consigo entender, mesmo eu sendo líder, mesmo eu sendo maduro o suficiente, idade mais avantajada, eu consigo ouvir e colocar em prática. É o que a gente tem feito, uma parceria desse tipo aí. Ele é novo, mas ele é grande no conhecimento. O rapaz, ele louva, e você já viu que ele conhece Bíblia. Entendeu? Conhece, o Gui conhece. Traduzida por João Ferreira de Almeidas e outras, né? Hoje ele tá congregando também, a gente não falou aqui a gente trouxemos ele para São Paulo aqui, efetivamente ele tá hoje na Itaquaquecetuba, na DEVEC lá, com o pastor Vanderlei, tá com a gente, né? A igreja que ele hoje... Pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, nosso amigo, tá bom? Pastor Lindomar também, que é o pastor Lindomar, que é da DEVEC lá de Itaquaquecetuba, da Vitória em Cristo, é um pastor que, os pastores que nos recepcionou, que recebeu muito bem o Gui lá, tá lá congregando com ele, ele tem referência, interessante porque o cara, é cantor, mas da onde? Itinerário, e aí não tem referência nenhuma, né? Correto. As pessoas ficam meio assim, receosos, pô, o cara canta bem, tá, mas e aí? Qual que é a vida dele? Eu lhe afirmo, lhe garanto, porque eu conheço, é uma pessoa de referência, correto, né? Não tô vendendo aqui uma imagem, é uma pessoa de referência, tem vida no altar, né? Eu até olho pra ele, admiro ele por conta de o que você trouxe aqui, o assunto é muito importante por conta do quê? É uma variante, o cara pode, poxa, é muito assédio. E ele consegue, ele é o verdadeiro José aqui em pessoa, pra mim, é isso aí. Interessante. E a Bíblia, Adriana, dá um respaldo sobre isso, que a Bíblia diz ide de 2 em 2. E diz assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te. Isso é interessante. Eu vejo isso hoje. Um ao outro ajudou. Né? Eu acho que quando um tiver um pouquinho mais para baixo, o outro vem dar uma palavra de incentivo e o outro vai, e assim vai, e sucessivamente. A gente nunca faz nada sozinho. Eu costumo dizer isso. Sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta você correr o Brasil e o mundo. Sozinho você não vai fazer nada. Você precisa de pessoas. Você precisa dessa network, dessa a base, né, de uma outra pessoa, de um líder, de um sucessor. Isso é real, não é verdade? Mas eu tô orando, viu, pro Guilherme. Deus preparar uma varoa pra ele bonita. Não, vai preparar. Pra ele casar, né? Noivar, casar, tudo bonitinho. Constituir família. É o interessante do ser humano, é interessante. Eu digo, Adriano, porque a galera que tem acompanhado o podcast é amplo, é aberto para público. Então tem pessoas mais jovens, adolescentes, mesclado. Né? Essa semana teve uma adolescente que falou, nossa, eu gostei do vídeo lá que postaram, interessante. Eu falei, nossa, 14 anos de idade. Eu falei, nossa, então eu tô vendo que a galera tá assistindo mesmo. Se interagindo, né? Tá se interagindo. E isso é interessante. Então eu percebo assim, mas a galera que tem acompanhado é a galera mais jovem. E a galera que acompanha também é uma galera que vem da itinerância também. Pregadores, a galera do louvor, e eles ficam com esse receio, sabe, Adriano? Como que eu venço isso? Porque a gente sabe que difícil. A visibilidade vem, as tentações vêm também, né? Vem a mulherada, eu digo assim, vem a galera também que vem falso testemunho, e de 2 em 2 eu acredito que assim, se vocês estão de 2, uma é mais fácil testemunhar, isso não procede, eu conheço a pessoa, eu sei quem eu sei de onde vem a índole, o caráter, eu sei como é que é. Então, eu acho que isso é muito interessante. Essa união, essa amizade, esse carisma, não é isso, Adriano? Ele não pode deixar o sistema dominar. O que ele canta hoje, ele vive, né? Exatamente isso, o sistema lhe dominar. Porque muitos deixaram pela fama, pelos aplausos, o sistema foi lá e acabou dominando a pessoa. Hoje a gente vê, não falo pessoas aqui, não cito nomes, mas a gente vê hoje, é nítido em várias performance da vida, aqui no mundo circular, ou no gospel e outros. A gente vê que a fama, às vezes, ela traz uma projeção bacana para os dias atuais, mas ela faz o cara de refém. Então, ele tem que ter essa base. Mas a base dele tá tranquila, não é sobre mim a base dele, é sobre Deus. Quando o cara tem a base em Deus, eu falei, Guilherme, você não acompanha a minha personalidade, não acompanha o que eu faço, o que eu sou, o que eu vivo, entendeu? Você acompanha o Espírito Santo. Eu converso com ele nítido isso aí. Inclusive, como eu sou ajudador dele, a gente tá junto aqui numa caminhada, e eu até pergunto pra ele, você acha que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então, até porque, como nós somos hoje, eu tento preservar essa imagem, por quê? Porque às vezes também traz alguma coisa assim que sabe, machuca a imagem do próprio cantor. Então, eu tenho que ter esse cuidado, esse carinho, porque é uma pessoa que é de Deus, entendeu? Uma pessoa íntegra, né? Ele tem uma conduta, pra mim, muito ilibada. Até que me prova o contrário, porque esses 4 meses que eu estou com ele, 5 meses já, ele tem uma conduta totalmente ilibada, né? E é sobre isso aí. Interessante. Exatamente. Aqui, como que tem sido hoje as agendas, as itinerâncias aí? Tá top.
Como que tá lidando com as agendas aí, meu? Então, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, né, o meu maior público era São Paulo. Né? Correto. Então, eu postava alguma coisa e olhava lá no Insights e o público alcançado, São Paulo. São Paulo passava à frente do Rio de Janeiro. Aí depois vinha o pessoal de Portugal, ouvindo, alcançando, né, e cantando. Teve uma menina, inclusive, amiga minha hoje, na época não era, mas hoje já é. Ela e a produção dela em Portugal, eles gravaram, né, ela numa praia, cantando lá com o sotaque dos portugueses lá, cantando Volta a Orar, o refrão, né, uma menina. E muito abençoada. Aí depois eu recebi um vídeo de uma jovem da Argentina, cantando em espanhol a música. Interessante. Aí depois eu recebi um vídeo de um rapaz Da África? Porto Rico, cantando em espanhol também. Professor de inglês, né? Professor de inglês. Hoje é amigo meu também. E um amigo meu da África, inclusive, que eu fiz uma transmissão com ele. Né? Ele não fala português, mas eu tive que me adaptar. Né? Eu conversei a live e foi todinho em inglês. E lembrando que o Guilherme é um cara culturado, ele fala inglês, fala espanhol. Ele traz aqui ele dá aula, né? Na verdade é um professor, tem até me ajudado no inglês aí. Eu tava na Europa, mas quem manja o inglês é ele. E falando em Europa, quando eu cheguei lá, agora voltando, eu tenho um network, graças a Deus, lá. E eu conversei com minha sobrinha, Evelyn Araújo, mora lá hoje, é casada, com o esposo, mora lá. E eu conversando, ela vai trazer assim a existência, talvez, é um projeto futuro, pra ele estar indo pra Europa cantar. Olha que legal. E já estão cantando o louvor lá, Volte a Orar, ela vai colocar pra gravar lá e o pessoal vai cantar. E falando em agenda, o Guilherme agora dia 6 a gente vai pro Rio, né, Gui? Dia 6, ele tem uma agenda até dia 12, 17? Até dia 17. 12 dias. Né? 12 dias no Rio, a gente vai ficar no hotel, não falou o nome ainda, não pode falar. Legal. Vai estar top lá e vai ser uma pessoa... Porque ele merece honra, a Bíblia diz dá honra quem tem honra, né? Verdade. E aí ele vai com essa agenda aí pro Rio de Janeiro, vai ser uma benção. É um tempo que ele vai ficar lá. E depois, voltando aqui, eu tô tratando algumas agendas dele, eu tô tratando. Dia 1º agora de maio, aniversário de São Paulo, ele vai estar em Interlagos, né? Vai ser um evento de São Paulo, com o pastor de uma igreja lá top. E ele foi convidadíssimo para cantar lá também no evento de São Paulo. Ele vai estar lá com outras bandas de pessoas já, né? E é sobre isso. Deus tem honrado ele na questão de agenda. E eu falei, ô Guilherme, fica tranquilo. Eu sou um cara muito visionário na questão de tudo que você imaginar. Eu sou um cara que eu posso estar passando problema, ele sabe. Mas eu não demonstro o meu problema. Eu disse pra ele uma frase que eu vou contar aqui agora. Se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, você será vencido. É verdade. O dia que eu tiver muito ruim, pros meus opositores é o que eles querem ver. A minha fraqueza. Eu chegar, poxa, se lamentar, se vitimar. Falei, Guilherme, levanta, você é um soldado. E valente. Caminha isso comigo, aí. Levanta a cabeça. E não tem essa parada, que não tá nada, você vai estar bem. É sobre isso que eu falo. Então, ele chegou aqui, nós estávamos preocupados em tratar em outras questões. Primeiro você trata a ferida. Depois você faz tudo. E é sobre isso. Tratamos muita questão, né, Gui? Várias questões que não vem em pauta aqui. E aí agora rolou uma outras paradas. Eu falei, não é sobre isso. Vamos focar. Eu falei, se teu nome é Deus que quer que seja conhecido, e assoprar dos 4 cantos da terra, vai ser Deus que vai fazer. Não vai ser o Adriano, não vai ser fulano de tal, gravadora tal, e nem... Deus, ele é sobre isso. Deus, ele é especialista, né? Eu queria aproveitar esses, acho que 2 minutos que nos resta. Eu queria deixar a oportunidade para vocês. Quer agradecer alguém, mandar um abraço, família, parente, pastores. A câmera principal de vocês são essas aqui. Pode se sentir à vontade. Sim. A princípio eu quero agradecer, amém, a toda a cidade de Queimados, a todas as igrejas, todos os pastores, todos os amigos, a minha família também, que está ali em Queimados, que se encontra ali em Queimados e espalhada pelo Rio de Janeiro, né? Em Pernambuco também tem gente. Eu quero agradecer a todos que passaram por essa live, por essa transmissão, por esse podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que me convidaram quando eu não tinha canção, antes do Volta a Orar, antes das outras canções, antes de eu olhar e falar, não, eu componho, Deus me deu esse dom de compor, né? Eu quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, por ter me dado uma das minhas primeiras oportunidades. Amém, Adriano? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, por estar aqui vivo, respirando com saúde. Pra mim, só eu acordo pela manhã, quando eu respiro, já falo pro Guilherme, já tô na vantagem, já tô vivo.
Isso aí, o restante a gente vai correr atrás e Deus tem abençoado. Agradecer minha família, né, que teve e está comigo todos os momentos da minha vida. O Guilherme aqui é meu parceirão, tá comigo também, tem me ajudado. Através da vida dele, Deus tem me honrado também, me abençoado. Claro que não é vida só de flores, né? Mas na perda da minha mãe ali, naquele dia, do sábado, e depois de 3 dias eu conheci o Guilherme, né? Então ele tem uma grande representatividade na minha vida, concernente questões espirituais. Talvez eu estaria até no fundo do poço hoje, falando Sim. assim como ser humano. Sim. Porque a minha referência era minha mãe. Minha mãe deixou um legado terrível. Sim. Só que nós, como seres humanos, a gente às vezes fica fraco, né, na fé e questionando Deus. Mas nunca devemos questionar Deus, né? Sim. Mas eu agradeço a oportunidade aqui desse podcast. Obrigado. Varão Muito Raiz, obrigado, que é o top, Raiz. Né? Sim, eu aconselho aí, quem tem visão mesmo, vem aqui no podcast, claro, convidado, né? Vem no podcast do Varão aqui que vai ser estouro, uma benção. Esse podcast aqui tem bastante de Deus aqui, a gente sente uma paz aqui no estúdio, não é só um estúdio, aqui eu entrei aqui, eu senti uma paz. E até para falar uma calmaria, falo muito agitado, sou um pouco... O Guilherme fala que eu sou imperativo, né? Tenho TDAH, uma coisa assim. Mas eu consegui centrar aqui as palavras, as questões. Sim. E é sobre isso. Deus abençoe a todos, tá bom? Quero agradecer também você a todos que acompanharam esse podcast até o final desse podcast. Em breve sairá novos podcasts. Continua nos acompanhando, se inscrevendo no canal do podcast. Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também o Instagram do Adriano, deixar o Instagram também do Gui. Você entra lá e segue eles na página deles, segue o trabalho que tem sido um trabalho plausível, um trabalho abençoado e honrado, tá bom? Agradecer a todos em especial, agradecer também os patrocinadores que têm nos ajudado, a esse podcast também, tem nos honrado, a MCAR Store, agradecer a G10 Engenharia, agradecer a todos em especial. Muito obrigado. Fica com Deus.